Bom, então está gravando. Então, professora Laura, você poderia apresentar a disciplina, o projeto, a turma? Sim. Bom dia a todos, né? Meu nome é Laura, eu sou pesquisadora visitante do programa que chama PRH 39, Biocombustíveis, aqui no Departamento de Engenharia Química da UFSCar, né? A nossa disciplina é metodologia científica, né? Ela é uma das disciplinas obrigatórias dentro do nosso programa de aperfeiçoamento de recursos humanos, né? É um projeto que ele é financiado em conjunto com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural, né, e a FINEP também, né? Temos várias bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e entre os requisitos para o aluno, né, temos alguns requisitos importantes para poder, né, obter esse financiamento, as bolsas, né, que saem geralmente através de editais, e a parte do mestrado e doutorados, as inscrições são feitas aqui pelo programa de pós-graduação da Engenharia Química, e os alunos têm disciplinas obrigatórias, né? E na graduação, essa é uma delas, então a gente vai fazer aqui esse treinamento com a nossa BCO, né? Esse treinamento sobre base de dados, algumas informações importantes, né, para os nossos alunos nas pesquisas deles, né? Temos aqui hoje 4 alunos, eles estão na parte inicial, né, dos projetos, das bolsas, que geralmente tem uma duração de 24 meses, no caso da graduação. Tá? Então, muito obrigada por ter essa oportunidade, né, de ter o curso para a gente conseguir agendar, né, e melhorar essa questão da pesquisa científica. Obrigada, professora Laura, pela apresentação. Então, agora eu vou projetar em tela cheia, só peço que vocês me confirmarem, tá? A tela está cheia? Sim. Sim. Então, eu vou começar. Bom, meu nome é Graziela, sou bibliotecária aqui na BCO, do Departamento de Referência, que é aqui no PIS 1, né, o Departamento de Atendimento ao Público. E esse treinamento é um mini curso, né, e ele é voltado para os recursos de pesquisa, para as fontes de informação online, em várias áreas do conhecimento, e hoje para os alunos desse projeto, né, alunos do curso de graduação em Engenharia Química. Bom, levantamento bibliográfico. O que é o levantamento bibliográfico? É você pesquisar, né, e agora mais recentemente, nas últimas décadas, mais nas fontes de informação online, né, mas também nas impressas, tudo que já foi, você pesquisar tudo que já foi publicado sobre o seu tema de pesquisa, tá? Você fazer esse levantamento, né? Mas o que nós vamos pesquisar, como, onde, tá? Então, antes de mais nada, nós temos que ressaltar alguns critérios de confiabilidade da informação científica, que são algumas regras, né, alguns alertas, para que o aluno não utilize informações que não são científicas e que estão na internet, né? Porque tem todo tipo de informação na internet, né, no Google, tanto informação científica como não científica. Então, os alunos precisam ter bom senso no uso dos sites, que eles vão estar consultando e utilizando para suas pesquisas acadêmicas, sempre verificar a procedência, né, se realmente é institucional, quem é o autor intelectual, né, daquele texto que está sendo utilizado. Tomar muito cuidado, né, nos últimos anos aí, principalmente na política, né, que a gente viu esse fenômeno das fake news, aí depois foram criados sites para checar a autenticidade das notícias, começou muito a parte política, né, tentativas de manipulação e tal, mas depois se espalhou para várias áreas que a gente sabe que chegam notícias assim, que você tem que checar a veracidade mesmo, né? A atualidade das informações, principalmente dependendo da área, né? Como eu falei, o autor, o responsável intelectual por aquele conteúdo, por aquele texto, por aquele site, tá? Consultar o currículo Lattes desse pesquisador, desse autor, ou o ORCID, né, que não sei se vocês já ouviram falar,
que é como se fosse um currículo Lattes, só que internacional, porque o Lattes ele é nacional, né? Ele é um banco de currículos dos pesquisadores brasileiros. Se você vai entrar no mestrado e doutorado, você tem que fazer o seu perfil lá e colocar lá toda a sua produção científica, né? Todos os cursos que você fez, né? Tudo que você estudou. E o ORCID, ele é como se fosse um currículo Lattes internacional, e ele veio, um dos objetivos é para solucionar aquele problema de nomes homônimos de autores, né? Autores que têm nomes muito parecidos ou até idênticos. Aí o ORCID atribui uma identificação única, né, um código, números para aquele único autor, para que não haja confusão, tá, nas citações. Então, sempre verificar, tanto com relação ao autor, como com relação aos sites, a vinculação institucional, né, que instituição está por trás, se é uma instituição governamental, uma empresa, uma associação científica, né, uma sociedade científica, uma agência financiadora como a FAPESP, CNPq, né? Conteúdo revisado por pares. Vocês vão ouvir muito falar disso, principalmente no mestrado e doutorado, né? Todos os artigos que entram nas revistas científicas, os periódicos científicos, eles têm que passar por esse critério de avaliação, que é a revisão por pares. Que são pessoas, né, membros, pesquisadores, né, da sua mesma área, que vão avaliar o seu artigo, se ele entra ou não para ser publicado naquela revista, né? E a gente tem também os índices bibliométricos, como o fator de impacto, o FI, e ele foi uma medida criada dentro da base Web of Science, que é a mais famosa, mais conhecida no mundo, para avaliar as revistas, para pontuar as revistas que estão indexadas na Web of Science, e o QALYS da CAPES, que é um índice bibliométrico nacional, para atribuir uma avaliação, né, uma nota, vamos dizer assim, para os periódicos, para as revistas nacionais, tá? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, porque algumas coisas que eu vou estar falando são mais, assim, mais conhecidas, né, do pessoal da pós-graduação, né, do mestrado e doutorado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, podem me interromper ao longo da explanação, da gravação, não tem problema. Ou se quiserem deixar para o final, depois que acabar a gravação, tá? Não tem problema. Fiquem à vontade. Então, onde buscar essas informações científicas confiáveis, que têm critério de ciência, de confiabilidade, né? Onde nós vamos buscar, em que fontes de informação são confiáveis, né? Então, aqui a gente colocou alguns exemplos dos recursos e fontes de pesquisa, fontes de informação, que as bibliotecas, os bibliotecários colocam à disposição da comunidade acadêmica, que são os alunos, docentes, os técnicos, os pesquisadores, né? Nós temos o acervo físico, que é o acervo em papel impresso, que está aqui na biblioteca, né, nas bibliotecas dos campos. Nós temos o nosso catálogo online Pergamo, que é onde vocês conseguem consultar a maior parte do que a gente tem, tanto físico, impresso, como online, consegue consultar na internet, né, do mundo inteiro, né? A gente tem o serviço de comutação bibliográfica, tá? Que é um serviço para conseguir cópias de artigos científicos que a gente não tem acesso, tá? A nossa assinatura que o governo federal fornece não dá acesso àquela determinada revista científica, aquele determinado periódico científico. Tem como a gente conseguir cópia daquele artigo, se o aluno precisa, ou docente, pesquisador, precisa daquele artigo em específico, tem como a gente pedir uma cópia para outra biblioteca no Brasil e até no mundo, até bibliotecas no exterior, tá? O empréstimo entre bibliotecas, o EB, é um serviço, um outro serviço, só que ele é para livros, para emprestar livros de outras bibliotecas no Brasil só. A gente tem convênio com várias bibliotecas, é um serviço oferecido aqui no PISUM, no departamento de referência. Então, se vocês precisarem de livros de outras bibliotecas da UFSCar e até da USP, da Unesp, de outras federais que a gente tenha convênio, tem como trazer via correio esses livros para vocês ficarem alguns dias com eles, tá? Esses são livros que estão tendo sempre uma demanda, né? Tem como solicitar compra também, né? Tendo verba, né? Tem como solicitar compra também. Agora, falando um pouco
dos acervos digitais, online, virtuais, que são o novo tipo de informação que surgiu aí nas últimas décadas, né? Nós temos a biblioteca virtual da Pearson, tá? Inclusive vai ter um treinamento aí em breve, tá? Sobre como utilizar, sempre está tendo, sempre o CIB, o Sistema de Bibliotecas, está promovendo treinamentos sobre a biblioteca virtual da Pearson, que é como se fosse uma base de dados de e-books que os alunos têm acesso, entram com senha, ela é assinada com o verba da biblioteca, tá? Ela não está solta na internet em acesso aberto, acesso gratuito, tá? Nós temos e-books assinados pela UFSCar e pelo portal de periódicos da CAPES, que os alunos podem utilizar também. Esses e-books, tanto da biblioteca virtual da Pearson, como do portal de periódicos da CAPES, eles são livros técnicos de várias áreas, a maioria geralmente tudo em inglês, mas nós temos alguns em português também, mas na biblioteca virtual da Pearson, em português. Bom, o portal de periódicos da CAPES, depois eu vou falar melhor para vocês, né? A gente tem um repositório institucional, que eu não sei se vocês já entraram, já ouviram falar, que é a nossa base de dados local de teses e dissertações, onde o pessoal que faz mestrado, doutorado aqui deposita a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado depois de concluída. Não é obrigatório depositar, porque dependendo da área, principalmente nas engenharias, tal, de repente o aluno pretende patentear alguma coisa, né? Então ele não quer colocar em domínio público, porque você postando o seu trabalho aí, ele cai em acesso aberto em domínio público. Então não é obrigado só se autorizar, né? A maioria coloca, mas alguns não colocam por conta de alguma situação dessa, de que vai patentear algum resultado do mestrado, do doutorado, enfim. E nós temos também essa base de dados de normas técnicas da ABNT, tá? Da empresa Target GEDweb. As normas técnicas da ABNT, elas é uma base de dados que está integrada no nosso catálogo online Pergamo. Então, para consultar a norma, abrir o PDF da norma, vocês têm que entrar com a senha do Pergamo, tá? As normas da ABNT é da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Todo mundo vai acabar no final do curso, quando vai lá fazer o TCC no final da graduação, ou vai fazer a dissertação no final do mestrado, os alunos, todo mundo precisa consultar as normas técnicas da ABNT de documentação, tá? Que é sobre como elaborar as citações, as referências, né? Toda a formatação do trabalho acadêmico de acordo com as normas da ABNT. Inclusive, a gente tem um outro treinamento semelhante a esse, mas é um outro só sobre como aplicar as normas da ABNT para os trabalhos acadêmicos, tá? Algumas áreas utilizam outros tipos de norma, né? Mas, no geral, para a universidade inteira, a maior parte dos cursos, a referência é a ABNT, né? Então, nós assinamos, a UFSCar assina, né, essa base de dados, e ela está integrada com o Pergamo. Para abrir as normas e consultar, tem que entrar com a senha do Pergamo, tá? E a gente tem um treinamento específico só sobre isso, e tem os manuais no site explicativos de como utilizar as normas, tá? Manuais online em PDF que foram elaborados pelos bibliotecários. Bom, como acessar as fontes de informação online? Então, um grupo de trabalho chamado Capacite do CIB, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar, que é a coordenação das bibliotecas de todos os campos, criou alguns manuais em PDF, tá? Que estão no site do CIB, no site da BCO, e também criou algumas videoaulas explicativas que estão lá no canal do CIB, né, no canal do YouTube do CIB da BCO, que são guias de como acessar, de como utilizar, de como baixar, de como instalar, onde você clica, de todos esses recursos, essas bases de dados, né, essas revistas científicas online, essas normas técnicas, como da BNT, como a Biblioteca Virtual da Pearson, explicando como vocês podem utilizar. Tá? Bom, alguma dúvida até aqui? Bom, qualquer coisa vocês me interrompam, ou se quiserem deixar para o final, tá? Fiquem à vontade.
Bom, o portal de periódicos da CAPES, vocês vão ouvir falar muito dele, principalmente no mestrado, né? Porque ele é a principal fonte de informação online para os pesquisadores brasileiros. Então, o governo federal criou esse portal para reunir toda a literatura científica, a maior parte internacional, mas uma pequena parte nacional também, que são, a grosso modo, bases de dados, tá, de várias áreas do conhecimento, com revistas científicas, periódicos científicos de várias áreas dentro desse portal, para disponibilizar num único portal, num único canal, toda essa literatura científica para os pesquisadores brasileiros, tá? Não é tudo que existe no mundo e nem no Brasil, mas é a maior parte, tá? Existem publicações, revistas, bases de dados, tanto gratuitas de acesso aberto, de domínio público, como pagas, porque o governo não tem verba suficiente, que estão fora do portal também, tá? Mas, assim, a grosso modo, é a principal fonte de pesquisa para os pesquisadores brasileiros, que é fornecida pelo governo federal, tá? Então, assim, esses números aqui, eles são flutuantes, porque a cada ano, principalmente em troca de governo, muda. Tanto as bases de dados que assina, como os periódicos também, tá? Uns deixam de ser assinados, outros novos são assinados, então está sempre mudando, principalmente quando é troca de governo. Mas a gente já percebe uma diferença a cada ano, a gente que está trabalhando sempre com isso, tá? Então, aí muda o acesso. Então, de repente, vocês tinham acesso a uma revista, no ano que vem não tem mais, ou não tinha uma, passa a ter, e base de dados também, tá? Então, aqui um exemplo, né? E agora ele está com essa caixa única de pesquisa igual do Google, ali o acesso CAF, vocês podem criar um perfil pessoal no meu espaço, tá? E tem que colocar o acesso CAF quando vocês forem usar isso lá de casa, da internet de vocês. Tem que entrar com senha para comprovar que é aluno, para ter esse acesso remoto aos conteúdos assinados. Porque se não entrar com a senha do CAF, e tem o tutorial no site da BSAN, no site da SIM, da Secretaria de Informática, se vocês não entrarem com essa senha, porque vocês vão entrar, aí ele vai logar, vai aparecer ali que vocês estão acessando pelo UFSCar. Se vocês não colocarem, vocês vão ter acesso só aos conteúdos públicos, que não são assinados, que estão em acesso aberto em domínio público, que todo mundo tem acesso, qualquer pessoa na internet, né? Como vocês são alunos da UFSCar e entram com a senha do acesso CAF, vocês têm acesso às coleções assinadas também, tá? Aqui um exemplo dos tipos de busca que o portal permite, por assunto, né? Por palavras-chave, por periódico, que são as revistas científicas, por livro, que são os e-books, ou por base de dados. Temos tipos de bases de dados também, que vocês vão ver lá depois. Eu vou mostrar, a gente tem base de dados de testes, de dissertações, de patentes, de normas técnicas, tá? Então, depois a gente pode entrar no final, se alguém se habilitar, só para demonstrar alguns desses filtros aqui. Bom, eu coloquei aqui algumas bases de dados multidisciplinares, que são utilizadas por todos os cursos, por todas as áreas, tá? O Cielo é uma base de dados que é a primeira que a gente costuma apresentar para a graduação, tá? É uma base multidisciplinar, que tem muita coisa em português, de pesquisadores brasileiros, de revistas nacionais, e também em espanhol. Tá? Então, é uma referência, assim, Brasil, América Latina. Geralmente, a primeira base de dados que a gente apresenta para a graduação, porque ela é mais local, mais familiar, assim, do Brasil, tem mais material em português, e ela é de acesso aberto, acesso gratuito, tá? Com textos completos, não é só o resumo do artigo. A Web of Science é a base de dados que vocês vão ouvir mais falar, que é a mais famosa do mundo, a mais de referência, né, da editora Clarivate, né? Ali está essa coleção principal, porque ela está agregada também com a Derwent, que é uma base de dados de patentes, que está junto na plataforma, né? A Web of Science é uma base de dados multidisciplinar, cobre todas as áreas, só que ela é referencial com resumos, ou seja, a assinatura dela não fornece direito ao texto completo, só aos resumos dos artigos. Tá? Porque não é porque é assinada que vai dar acesso ao texto completo. Às vezes, mesmo assinada, só dá acesso ao resumo do artigo. Aí a gente tenta conseguir uma cópia do artigo com outra biblioteca,
no Brasil ou no exterior, tá? A Scopus é uma outra base de dados multidisciplinar, tá? Concorrente da Web of Science, cobre todas as áreas, é da editora Elsevier, né? E vocês já ouviram esse nome em livros aí do acervo, né? A editora da Web of Science é a Clarivate, que era antiga, antes era da Thomson Reuters, né? E a Scopus também é referencial com resumos, tá? Só que assim, principalmente na Scopus, vocês vão achar muito artigo com texto completo. Por quê? Porque vai estar puxando os textos completos da Science Direct, que é uma outra base também do portal de periódicos da CAPES, que já não é tão multidisciplinar, e é da mesma editora Elsevier. Então, como está no pacote, linka e puxa, tá? No pacote do portal. Bom, aqui as principais bases de dados em engenharias. Então, acho que a mais importante que vocês entrarem depois no portal de periódicos da CAPES é a Compendex, do Engineering Village, que é um portal, né, de engenharias, que tem várias bases de dados de engenharia da editora Elsevier. A principal é a Compendex. É uma base bem moderna, tem vários recursos, né, tem o sistema de nuvens, de tags, tem Tesauro, então acho que é a principal base de referência, assim, para as engenharias, né. A gente tem outras mais modernas, né, que nem esse Print Network para cientistas e engenheiros, que é com arquivos abertos e redes de pins, que são essas novas formas de comunicação científica mais antecipadas, de fazer uma comunicação científica, colocar em domínio público antes de precisar que o artigo seja aceito por um periódico e publicado, né, uma forma mais rápida, mais facilitada de disponibilizar as publicações científicas para o público. E eu coloquei essa também da ACE, embora seja mais para engenharia civil, mas tem correlação, né? São áreas de engenharias. Aqui eu coloquei algumas bases de dados da área de química, tá? Então, a área de química tem muitas obras de referência, né? Que são consultadas sobre as estruturas, as moléculas. Essa Drug Bank, que é sobre parte de medicamentos também, né? Parte química de medicamentos, aí, enfim, né? A área de química é muito extensa, né? Um nome mais tradicional, a Royal Society, né? Que é uma das publicações mais antigas que a gente tem, né? Na área de química. Bom, para destacar que eu acho interessante é esse Finder, que é uma base de dados mais, assim, visual, que dá para montar lá as moléculas, as estruturas dentro dela, né? E ela contempla patentes também. Então, acho que é a base assim, mais diferente, mais interessante dessa parte de química, assim. Aqui as bases de dados de patentes que eu puxei lá no filtro, né? Que são os documentos de patentes das invenções, né? Em várias áreas do conhecimento que são patenteadas tanto no Brasil, quando o inventor brasileiro deposita a patente aqui no Brasil, ali no INPI, que é a primeira ali do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Tem a Derwent, que é uma base de dados de patentes, que está lá junto na plataforma da Web of Science, porque ela é da editora Clarivate também. Aí tem o SpaceNet, que é o banco de patentes europeu, tem o último lá, que é o banco de patentes americano. A IceFinder aparece ali, porque ela está tendo patentes agora também. Tem o Google Patentes, também, que depois surgiu. Então, nessas bases de dados, vocês vão consultar os documentos de patentes. Então, sempre assim, o título, o resumo, as palavras-chave vão estar em inglês. Mesmo que o documento original esteja numa língua muito distante, sei lá, como chinês, árabe, né? E sempre tem o desenho demonstrando a invenção também, né? E tem a ver com os trabalhos que eu falei para vocês, tese e dissertações, que a pessoa não coloca lá no repositório institucional, o aluno, porque pensa em patentear, né? Ver se consegue vender, colocar no mercado, ganhar royalties, enfim. Essa que é a relação. Bom, nós temos bases de dados de normas técnicas, tá?
No Pérgamo, a gente tem lá da BNT, que eu comentei com vocês, e aqui no portal de periódicos da CAPES, a gente tem essas duas, da STM e da I3 Explore, que são voltadas para as áreas de engenharias, né? Para entrar na base da STM, costuma ter um formulário que você tem que aceitar antes de entrar, né? Mas são as duas que a gente tem acesso pelo portal da CAPES, e mais a terceira, que é a da BNT, também abrange todas as áreas, não só a parte de documentação, a que comentei com vocês, de elaboração dos trabalhos acadêmicos. Bom, aqui eu coloquei alguns periódicos, que são as revistas científicas, né? Na área de engenharia química, tem muita coisa, tinha mais de 900 revistas que abrangem a área de engenharia química, algumas mais para a área de química, outras mais para a área de engenharia, né? Algumas com temas muito específicos, né? De sub-áreas, assim, que eu acabei não citando aqui. Eu só coloquei algumas para vocês aqui que tinham as palavras engenharia química no título, né? E só coloquei as em inglês, porque tem algumas também em árabe, em chinês, em japonês, essas aí eu não coloquei. Elas geralmente aparecem lá no final da lista, quando são essas línguas mais distantes. Eu coloquei as em inglês, tem algumas brasileiras também aqui, que nem o segundo ali é nacional, só que o título está em inglês, né? Porque geralmente os artigos, os pesquisadores brasileiros já procuram, já escrever o artigo em inglês, publicar em inglês, porque traz uma maior visibilidade do que você escrever em português. E em português, geralmente, eles vão estar lá na base de dados do Cielo, quando em português. Tá? Se está no portal de periódicos da CAPES, indexado numa base de dados internacional, certamente, mesmo que o docente, que o pesquisador que escreveu é brasileiro, ele escreveu o artigo em inglês. Eu escrevi em português, alguém traduziu, mas para ser publicado tem que estar em inglês. Tá? Então, eu coloquei algumas aqui, poucas, né? Tem muito mais. Bom, alguma dúvida até aqui? Bom, se não tem dúvidas, eu vou comentar um pouquinho sobre as técnicas de pesquisa, tá? Que são algumas dicas, né, de técnicas para facilitar a pesquisa acadêmica online, para vocês utilizarem nas buscas, nas bases de dados, nos sistemas de informação, né? Então, nós temos vários formatos de busca, que é a simples, a avançada, nós temos operadores de truncamentos, operadores booleanos, tesauros e estratégias de busca. Tá? Como selecionar os termos para pesquisa? Os termos, as palavras-chave. Tá? Como fazer essa seleção? De preferência em inglês. Tá? Termos científicos, termos técnicos, consultar a terminologia da área, nos livros técnicos da área, vocabulários controlados, tesauros, tá? Obras de referência, e procurar rastrear todos os sinônimos possíveis. Tá? Então, algumas dicas de como você coletar essas palavras-chave, esses termos técnicos, né, essa terminologia. Você vai anotar as palavras-chave que são recorrentes, que são principais do seu assunto, que você está lendo ali nos artigos científicos, nas teses, nas dissertações. Você pode consultar dicionários e enciclopédias especializados da sua área, bem como tesauros também. A gente tem tesauros no formato de livros impressos e online. Conversar com pesquisadores, especialistas, docentes da sua área, né? Para pedir dicas de termos também, que você pode utilizar nas pesquisas, e consultar os tesauros, que são os vocabulários controlados, os bancos de palavras-chave específicos da área. Tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo de tesauro, tá? Que são esses vocabulários controlados, esses bancos de palavras-chave. Tá? Que é como uma árvore, que vai desmembrando do assunto mais geral para os assuntos mais específicos. Tá? Aqui, mais especificamente, o tesauro da Compendex, que é aquela base que eu falei para vocês, que é um portal de engenharia, né, da editora Zephyr.
Vocês já devem ter visto esse símbolo, esse desenho em livros aí do acervo, a árvore. Então, você vai entrar ali na parte do tesauro, do Compendex, e aí você consegue consultar. Por exemplo, ali, consultei o termo computação gráfica. Aí ele coloca os sinônimos que tem, por exemplo, 3D modeling, os broader termos, que são os termos mais gerais, os related termos relacionados, e tem os específicos também, que eu não coloquei aí, que são os narrow termos, os subassuntos, os termos específicos. Ele dá uma ficha daquele termo, e assim, no geral, varia de tesauro para tesauro. Ele coloca para você o termo que a base de dados prefere que você pesquise na caixa de busca, elenca os termos sinônimos, que são os termos não use, que é melhor você evitar, né? Ele fala, ó, use esse termo que é o ideal, tem esses termos que são sinônimos, né? Coloca os termos mais gerais, os termos mais específicos, que são subassuntos, os termos relacionados. Todos esses termos aí, eles podem ser pesquisados também na base, né? Então, o objetivo do tesauro, quando a base de dados tem e deixa o usuário consultar, é que você possa consultar antecipadamente a busca, você possa consultar os termos ideais para pesquisa, para você já usar as palavras-chave mais adequadas para pesquisar naquela base. A maior parte das bases de dados não oferece o tesauro para você pesquisar, principalmente se você for numa revista. A revista em si não oferece. Então, quando você não acha, você vai pesquisar numa outra base de engenharia, sem ser a Compendex, que a gente está aqui, Database Compendex. A gente está na base de dados Compendex dentro de Engineering Village. Aí você vai pesquisar lá numa outra base de dados de engenharia que não tem um tesauro, esse banco de palavras-chave que você consultar. Então, você pega daqui e joga lá, porque acaba sendo uma referência. Embora o tesauro é sempre daquela base, mas para as outras que você vai pesquisar e não tem tesauro para você consultar antes, que seria a situação ideal, você pega daqui e pesquisa lá. Então, para a área de engenharia, precisaram de palavras-chave, venham no Compendex do Engineering Village. Tá? Bom, pesquisa simples, que é aquela pesquisa mais básica, né? Procurem usar termos mais precisos e inconfundíveis, como sobrenomes de autores ao invés do prenome. Evitar prenomes abreviados, tá? Preferir usar termos mais diferentes, pouco comuns do título, não essas palavras muito genéricas, né? Tipo educação, administração, não. Procurem usar as palavras mais diferentes. Não precisa evitar incluir artigo e preposição, né, palavrinhas pequenas, não precisa, né, evite o uso de acentuações e preferir sempre em inglês, tá? Sempre pesquisar em inglês é a forma mais segura e mais abrangente de pesquisa, tá? Porque mesmo lá no Cielo, que é uma base de dados que é referência Brasil e América Latina, tem muita revista nacional, muito autor nacional e América Latina, muita coisa espanhol, sempre as bases de dados, elas sempre vão remeter para pesquisar lá nas palavras-chave, no título, no resumo, sempre em inglês. Sempre vai ter uma versão em inglês. Então, sempre em inglês é mais seguro de você pesquisar. Seu rastreamento é mais efetivo, é mais difícil de você perder alguma coisa, né? Porque se você fica mudando de língua, dá resultado diferente. Então, sempre o inglês é mais seguro. E você preferir utilizar as palavras-chave em inglês, porque o inglês é a língua, o idioma da ciência, né? Bom, técnicas de pesquisa avançada, né? Então, os operadores booleanos, né, da lógica booleana, IND, OR ou NOT, a gente vai falar de alguns deles, né? Então, um exemplo de tema de pesquisa, o uso de veículos elétricos e veículos híbridos no Brasil, né? Então, os tipos de veículos. Então, aí a gente vai demonstrar o uso desse tema de pesquisa aqui, desses termos, essas palavras-chave, né, que a gente selecionou, traduziu para o inglês, lá com os operadores booleanos, né? Então, o END, ele vai restringir a recuperação, porque ele só traz documento que tenha os dois assuntos ao mesmo tempo. Então, vai vir menos coisa, menos resultado, tá? O OR, ele amplia a recuperação, ele vai trazer mais resultado, ele vai trazer tudo que tiver um tema ou o outro, tá? Inclusive os dois juntos.
O OR é bom para você usar quando você quer rastrear sinônimos. Por exemplo, COVID, OR COVID-19, OR SARS-CoV-2, ou quando você usa o mesmo termo em línguas diferentes também, tá? Então, você vai pegando todas as ramificações, as possibilidades possíveis daquele assunto. Então, vai vir um monte de coisa. OR, tá? O NOT é para excluir. Geralmente vai dar uma diminuída também. Você quer documentos que tenham um assunto, mas que não tenham outro. Tá? Bom, termos exatos. Frases ou termos compostos, tá? Que tenham duas palavras ou que tem artigo e preposição no meio, aspas. Isso é meio padrão, o símbolo da aspas, tá? Para frases, para termos compostos. O truncamento é um símbolo que varia de base para base. É bom sempre vocês checarem no Help, no tutorial da base. Que algumas bases é o asterisco, em outras é o ponto de interrogação, em outras pode ser o cifrão, tá? Então, ele vai trazer aquele radical, não te importa o prefixo ou sufixo, ou não te importa aquela letra, pode ter variação. Ali onde está o símbolo é onde pode ter variação de caractere. E o de proximidade, que é menos conhecido, menos usado, que ele traz aqueles dois termos com até tantas palavras de distância. Então, delimita a quantidade de palavras entre os dois termos que você estabeleceu. Tá? Bom, parênteses, que a gente utiliza para fazer string, a expressão de busca, né? Aqui um exemplo. E sempre o bom, eu não coloquei aqui, você começar a expressão de busca com colchetes e fechar com colchetes, uma vez só, para começar e para fechar. Dentro dos blocos de assunto, você vai usar os parênteses para montar essa string, essa expressão de busca, que você vai utilizar nas bases de dados, e elas são interessantes de você colocar no capítulo da metodologia para demonstrar sua lógica, como que você combinou ali a busca das palavras-chave. Aqui a gente colocou em inglês, mas de preferência, em português de preferência em inglês. Tá? Então, aqui um exemplo nas bases de dados dos filtros, né? Então, as bases de dados, a maior parte delas, não as revistas, né? Que elas têm uma interface mais simples, mas as bases de dados, você vai pesquisar, a hora que elas trazem o resultado, elas trazem esse refinamento do lado, que geralmente está do lado direito, né? Ou do lado esquerdo. Então, aí ela tenta dar uma facilitada para você. Separa os materiais que estão em Open Access, que têm acesso aberto em domínio público, que é o acesso gratuito, né? Porque são bases pagas, elas mostram, geralmente elas oferecem, sei lá, uma cortesia de uma parte de publicações que estão gratuitas, né, em Open Access. Aí tenta de separar por ano, por autor, por subassunto, por tipo de documento, por palavras-chave, por universidade, por país, por língua, enfim, para dar uma facilitada para você conseguir visualizar melhor. E aí você consegue filtrar. Tá? Então, resumindo alguns pontos que a gente falou dessas técnicas e dicas de pesquisa, né? Agrupar seus termos por semelhanças utilizando o conector OR, né, que é o OU. Junte esses grupos formados com o operador END. Então, o END é para assuntos, blocos de assuntos diferentes. E, se necessário, você quer excluir algum termo, usar o NOT. Tá? Aquilo que eu falei, sempre cheque nos tutoriais, o help das bases, porque tem dicas específicas de pesquisa, ou recursos específicos, ou símbolos que mudam, como de truncamento, de acordo com aquela base. Então, é sempre bom, você vai pesquisar muita coisa dentro de uma base, você sempre dá uma entrada lá no help, no tutorial dela, para ver as dicas de pesquisa nela. Porque assim, aqui a gente faz treinamento para vários cursos, várias áreas. Então, a gente fornece dicas gerais, genéricas, né? Mas, assim, cada base, ela pode ter algum detalhe que muda. Então, sempre é bom você dar uma consultada se é uma base que você vai usar muito para o seu trabalho, para a sua pesquisa. Tá? Bom,
Alguma dúvida até aqui? Aí a gente entra num tema que é bem comum, que está todo mundo familiarizado, que é o Google acadêmico, né? O Google Scholar, que é o que a gente recomenda para os alunos pesquisarem na universidade, né? Lembrando que ele não é uma base de dados, ele é uma ferramenta de informação científica na internet, né? E ele varre em repositórios institucionais em base de dados de literatura científica. Então, é uma fonte de pesquisa de consulta confiável, o Google Acadêmico Scholar, tá? E ele também respeita os direitos autorais, né? Então, se um artigo está à venda, ele vai bloquear e falar que o artigo tem que ser comprado em dólares ou libras, né? Só que aí, se você vai no Google normal, muitas vezes o artigo está lá, o PDF, né? Porque no outro Google, no normal, não está tendo ainda um controle total dessa questão de direitos autorais, né? No Google Acadêmico e no Scholar, sim. No Google normal, não, tá? Bom, as referências bibliográficas que a gente usou para essa apresentação. E aqui os nossos e-mails de contato, se vocês tiverem dúvida. O e-mail geral do departamento de atendimento, que é esse aqui da entrada da biblioteca, tá? Que é com a chefia do departamento. O e-mail dos treinamentos é direto comigo, para eu responder dúvidas de treinamentos dos alunos, dos professores, dos pesquisadores, dos técnicos, e também para os professores solicitarem agendamento de treinamentos em grupo, tanto para turmas de disciplinas, como para grupos de pesquisa ou de projetos, como é o caso de hoje, né? E o e-mail específico do Serviço de Computação Bibliográfica, que é comigo também, que é para conseguir cópias dos artigos, né, dos materiais que a gente não tem acesso, conseguir cópia com outras bibliotecas no Brasil ou no exterior, né? O site da biblioteca, que é onde estão lá os manuais que eu falei para vocês, os guias, né, as videoaulas, e as nossas redes sociais, onde a gente está divulgando os eventos, tá? E é isso. Então, eu vou parar aqui a apresentação e, voltando aqui, deixa eu parar a minha apresentação. Aí eu queria saber se algum dos alunos quer entrar no portal de periódicos da CAPES, para a gente fazer alguma pesquisa mais prática. E assim, a gente tem também os treinamentos de orientações individuais, orientações acadêmicas, que os alunos podem solicitar pelo site da biblioteca, né? Aí é focado no aluno, no trabalho dele, né? Depois, se vocês tiverem dúvidas, podem agendar ou podem mandar as dúvidas por e-mail também, se tiverem mais urgência. E não sei se vocês querem perguntar, querem que eu pare a gravação para perguntar depois. Se algum dos alunos se habilitar a fazer a pesquisa prática, seria legal a gente continuar gravando, né, essa demonstração. Senão eu encerro, e aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta depois. Eu posso fazer a pesquisa prática. Eu posso apresentar aqui. Tá. Então, Matheus, aí você projeta a sua tela e aí eu vou te falando. Eu estava até numa... Entra no portal de periódicos da CAPES, entra com acesso CAF. Uhum. É que é uma coisa que meio que a gente já estava meio acostumado a fazer, pesquisar por essa base de dados, sabe? Do periódico CAPES e do Web of Science.
Então faz o logo com o CAF, né? Acha o Fiscar, entra com a sua senha. Sempre que vocês estiverem de casa, tem que fazer esse procedimento, né? Aí eu queria demonstrar os filtros das bases de dados lá. Isso. Uhum. Aí você vai lá, busca avançada. Busca avançada. Peraí. Acho que pode ter vários. Busca Perdão, pode falar? avançada, só para mostrar os filtros que eu fiz lá nos slides. Uhum. Aí você vai lá por tipo de base, selecionar tipo. Selecionar tipo. Aí, patentes. 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 A primeira patente. Aqui. Tem vários tipos. Tá? Enviar, enviar. Isso. Aí são as bases de dados de patentes que eu mostrei para vocês aquela hora, né? Patentes de tudo quanto é a área de atividade humana, tá? Com vários tipos de aplicações na área de saúde, para crianças, engenharia, tudo que vocês imaginarem. Só para mostrar para vocês o filtro e destacando a primeira, que é a base de patentes nacional nossa do INPI, tá? E dentro do site do INPI tem a base de marcas e desenhos também, tem mais outras duas bases, tá? Vamos lá de novo no filtro, o Matheus, para mostrar das normas técnicas, Uhum. do tipo ali, as de normas técnicas. Aqui por título. Ali onde você estava mesmo, busca avançada, isso, selecionar tipo de novo ali, selecionar tipo, Uhum. de normas técnicas, enviar, enviar, que são aquelas duas que eu mostrei, da STM e da I3E, tá? Só para mostrar para vocês onde que tá, como que eu fiz. Vamos voltar lá no tipo também, isso. Coloca as de teses e dissertações, teses e dissertações, tá? Então, vai aparecer aí a da UFSCar, de várias universidades, principalmente públicas. As principais que eu recomendo de vocês usarem é a segunda e a terceira, porque elas varrem o Brasil inteiro, tá? Inclusive a UFSCar. Que a segunda, que é a BDTV do IBIT, e a terceira, que é o Banco de Teses da CAPES. Para vocês pesquisarem teses e dissertações de autores nacionais de várias áreas, né? Então, é interessante, assim, você vai fazer o TCC, vai entrar no mestrado, você baixar, porque trabalhos que, de repente, são parecidos com o seu, é uma forma de você ter uma referência, tá? Dar uma lida, né? Tá? Ver a estrutura e tal. É isso. Aí ele vai desmembrar, aparece esse monte, porque ele mostra todas as universidades que tem, inclusive a UFSCar, tá? Matheus, volta lá, vamos selecionar as revistas de engenharia química. Volta lá em cima no menu. Lá em cima. Aqui. Lista de periódicos, que são as Uhum. revistas científicas. Tá? Aí, só para mostrar para vocês de engenharia química, você vai ali, selecionar a área do conhecimento, tá? Engenharias. Engenharia química tem aí na lista. Isso, olha, eu falei para vocês, quase 1000 pesquisar. Eu não coloquei todas, como eu falei para vocês. Eu digitei ali Chemical Engineering, só coloquei as que tinham Chemical Engineering no título. Mas tem um monte, quase 1000 revistas, que aí abrange a área de engenharia, de química, enfim. Mas que, de alguma forma, tem artigos sobre a área de engenharia química. A maior parte tudo em inglês, tudo internacional. Lá no final da lista, se o Matheus for para lá, ele vai por ordem alfabética, lá no final vai ter as revistas em chinês, em japonês, em árabe, né, que são dessas línguas mais distantes, lá no final. Tem como filtrar aí, mas lá eles jogam no final, tá? Isso, tá? Só para vocês verem, tá? Mas mesmo que tá assim, tem caso, às vezes, de um pesquisador que precisa de um artigo que está só em japonês e em chinês, mas sempre o título, o resumo, as palavras-chave vai estar em inglês, tá? Vamos lá em cima, Matheus, selecionar as bases de dados de engenharia química também. Aqui? E a mesma coisa também, buscar por área de conhecimento,
carga de conhecimento. Aí você vai em engenharias e engenharia química. Engenharia química, tá? Então, assim, pelo que eu vi na lista, não tem uma base de dados específica de engenharia química, tá? Tem várias bases que cobrem a engenharia. Vamos entrar ali no Compendex Engineering Village. Compendex, que é a última ali. Deixa eu ver. Cadê? Descendo a lista, acho Aqui. que é a última. Essa daí. Que acho que é interessante vocês lembrarem, né, da cara dela. Tá? Aí vamos entrar no Tesauro, vai ali em Search. Uhum. Entra no Tesauro Search. Aí vamos pesquisar um termo ali, só para vocês verem, vocabulário search, que é o vocabulário controlado do Tesauro. Coloca um termo aí em inglês da área de vocês, só para a gente ver um exemplo da ficha do Tesauro que eu mostrei lá nos slides. Tá diminuindo um pouquinho, então. Esse termo exato não tem, mas você pode entrar em algum daqueles ali da lista, que são termos autorizados, vamos dizer ali. Assim. Aí eu posso deixar por aqui. Clica que você já entra na ficha do termo. Clica nele, por exemplo. Uhum. Aí ele vai dar a ficha do termo. Ele coloca ali for, que é um termo sinônimo, né? E aí ele coloca os broader terms, que são os termos mais gerais, os related terms. Entra em algum desses daí. Entra em algum. Entra em chemical reactions, ali naquele broader term. Aí esse daqui fica melhor para vocês verem, tá vendo? Ó, ele tem os gerais, que é química, os relacionados, e tem os narrow terms, que são os específicos dos subassuntos, que eu não mostrei lá no slide, tá? Cada um desses termos são termos autorizados de pesquisa, que você vai pegar eles e depois jogar na caixa de busca, tá? E aí vocês podem criar um perfil na base. Essa base vocês não podem esquecer, ela é bem de referência para todas as áreas das engenharias, né? Deixa eu ver. Vamos voltar lá no portal de periódicos da CAPES. Deixa eu ver. Vamos voltar em lista de bases e coleções. Descendo, busca avançada, vai em busca avançada. Ali, ó, buscar somente bases nacionais ou bases de acesso gratuito. Essas bases de acesso gratuito, por exemplo, vocês não são mais alunos ou vai indicar alguém para alguém que na universidade não assina, não tem acesso CAF e tal, indica essa seleção. Clica ali em base de acesso gratuito. Manda enviar. Ele vai trazer de todas as áreas, né? Enviar. Clique em enviar, Matheus. Isso. Ele vai mostrar todas as bases de dados de todos os assuntos, né, de todas as áreas que estão em acesso aberto. Estão em domínio público, acesso gratuito na internet, qualquer pessoa consegue acessar e pesquisar. Tá? Isso, aí tem de tudo quanto é área. Vamos lá na página inicial, para a gente fazer uma busca geral lá, na página inicial do portal. Volta ali na casinha. Aqui. Isso. Aí você pode jogar um assunto da sua área em inglês, de preferência em inglês, né? Ele vai dar uma busca geral em várias bases de dados. Então é bom fazer essa busca para você ter uma ideia de quais bases de dados têm mais ou menos publicações, até para você fazer uma seleção das bases, tá? Ali nas coleções online, então, ó, mais de 3.700. Aí ele vai dar uma separação, um refinamento do lado, tá?
Ali descendo aqui no canto, aí ele separa por assunto. Ali em coleção são as bases de dados. Descendo, Matheus, ali em coleção são as bases de dados, as coleções online, que ele mostra quem tem mais ou menos coisa sobre aquele assunto. Separa por língua e tal, só para vocês saberem, para ter uma ideia de que base que tem mais ou menos, tá? De repente você vai selecionar algumas, vai preferir selecionar as que tem mais. Só que isso é uma busca geral. Você entrando depois na base vai ter mais coisa, porque aí vai fazer uma busca mais refinada, mais específica, só para ter uma ideia. Lá em cima, puxa a alavanquinha ali, expandir meus resultados. Aí ele sempre vai aumentar os resultados, às vezes até dobra. Ó, de 3.700 foi para 4.200. Por quê? Quando ele faz aquela primeira busca, ele traz só o que a gente tem acesso ao texto completo, tá? Quando a gente manda expandir os resultados, ele traz também os artigos que a gente não tem acesso ao texto completo, só tem acesso ao resumo, tá? Mas são artigos que existem, tem como a gente conseguir cópia pelo serviço de comutação bibliográfica que eu passei o e-mail lá para vocês naquela hora, tá? Então, só para vocês saberem, tá? Ele faz um filtro ali, ó, de acesso aberto, materiais que têm acesso aberto, tá? Aí, Matheus, vamos voltar lá nas bases, que eu não mostrei, como pesquisar uma base por título. Isso. Aí coloca lá Web of Science, que é a mais famosa, mais conhecida. Isso. Enviar. Tá. Isso. Coleção principal. Entra só para mostrar a cara dela, que essa daí também vocês não podem esquecer que é a mais de referência no mundo, tá? Da área de vocês, acho que tem o professor Elson Longo, que tem artigos aí, vocês podem pesquisar pelo nome dele. Ele é das engenharias, da química, alguma coisa assim. Como seria o nome? Elson Longo. Elson Longo. Longo. Às vezes tem variação do nome, tá? Manda isso. Tem de outros professores de outras áreas também, tá? Aí, às vezes, vocês vão ver nomes de alunos brasileiros junto, que foram orientando, que escreveram artigos junto. Pode ser que tenha nomes parecidos, aí sempre vai ter ali, ó. Se não me engano, eu não lembro se esse R aqui. Ah, não, era Elson Longo. Não era Edson. Você pode filtrar só do Elson, tá vendo? Ali no refinamento. Isso. Aí refina isso. Só que assim, vai estar em inglês aí o artigo, tá? Mesmo que o autor é brasileiro, nós temos artigos tá vendo? Tem sobrenomes nacionais brasileiros ali, tá? Só para vocês saberem. Tem de outras áreas também, mas acho que mais próximo da área de vocês que eu me lembro. Eu fiquei com uma dúvida agora. Esse aqui que está sendo apresentado, está apresentando todos mesmo que ele participou, né? Não tem só os que ele foi autor principal. Sempre que ele participou, mesmo que não seja o autor principal, vai aparecer. Ele estando lá na coautoria, vai aparecer. Tem algum lugar para fazer o filtro só para os trabalhos onde ele é o autor principal? Não. Quando ele está no... Você tem como puxar todos daquele autor, mas ele estando como principal ou no meio. Uhum. Entendeu? Aí você pode ver ali, ó, tem vários sobrenomes, Ribeiro, Teixeira, que certamente são alunos, né, orientandos, enfim, que participaram também do artigo, tá? E a Web of Science, assim como a Compendex Engineering Village, vocês podem se registrar, criar um perfil, tá? Aí vocês conseguem salvar históricos de pesquisa, vocês conseguem exportar os registros,
conseguem receber alertas por e-mail se entra um artigo novo sobre aquele assunto que você está interessado, está pesquisando, tá? E no portal de periódicos da CAPES também dá, lá no meu espaço, dá para você criar esse perfil pessoal também, tá? Nas revistas não, é mais nas bases de dados, e nem todas, tem algumas que não tem essa opção de você criar o perfil. Eu acho que é isso, viu? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Eu queria mostrar para vocês pelo menos esse geral do portal, os filtros que eu fiz. Aí vocês podem pesquisar ali por palavra-chave, né? Aí elas estão, depois nos últimos anos, as bases têm essa opção de você ir acrescentando mais campos de pesquisa, né? Aí você seleciona que campo você quer que vá, o operador booleano, end or not, e vai, tá? Então você não precisa, você tem como ir lá na busca mais avançada e digitar a expressão, mas tem como você desmembrar a expressão aí nas caixas de busca. Eu acho que é isso, viu, Matheus? Vocês têm mais alguma dúvida com relação a essas pesquisas do Matheus ou com relação aos slides? Se quiserem que eu encerre a gravação para perguntar depois, ou alguém quer perguntar no chat? Obrigada, viu, Matheus? Depois eu vou mandar o vídeo gravado, né? E mandar o vídeo no YouTube. Eu vou parar aqui a gravação.